Então tá, então agora a gente vai falar da Cecília Bajuri, do livro e depois do texto ouvir nas entrelinhas. Então, assim, eu vou primeiro compartilhar então a tela, né, o arquivo do Word, que tem as anotações, como só ia acontecer, como costuma acontecer, eu vou, então, assim, rapidamente fazer uma apresentação mesmo, né, e depois, depois aí a gente, né, conversa mais rápido. Mas é bem rápido, eu prometo que dessa vez serei objetivo. Tá bom desse tamanho, o tamanho da letra? Querem que aumente, diminua? Para mim tá bom. Tá bom? Tá. Qualquer coisa me avisem, assim, ou no bate-papo, ou pegue o microfone e fale. Eu já me organizei para ter o bate-papo aqui aberto. Então, assim, primeiro eu acho que falar do livro, né? Eu passei para vocês o ensaio no espanhol, imagino, né, que todos leem, mas também não tem a obrigação de ler espanhol e ter a fluência do espanhol. Então eu escaneei, mas eu vi que ficou ruim. Eu ainda eu tenho o hábito de anotar, então eu estava relendo o texto, aí agora em português, para trazer os comentários, fazer as citações, e eu vou, como vocês repararam, eu faço cheio de marcações, né? Então parei, aí escaneei para vocês, depois aí eu continuei. Mas, então eu peço desculpas que tem aqueles achurados, aquelas coisas assim, mas eu não tinha me antenado que eu ia escanear. Espero que tenha ficado uma cópia razoável, assim. Eu não consigo padronizar tamanho de página, assim, então é muito amador, assim. Eu faço realmente o escanear com o celular, mas assim eu achei que poderia contribuir para, né, agilizar a leitura de vocês. Então, assim, esse ensaio está num livro que reúne 4 falas, são 4 conferências dadas pela Cecília Bajur, né? Cujo mote, eu acho que é o grande achado, vou dizer, a grande novidade do que ela faz é esse da escuta, essa questão da escuta, né? O valor na escuta das práticas literárias, eu acho que tem um achado muito importante, assim, que pode contribuir para a nossa experiência docente, né? Vocês, como professores em formação ou já atuantes, para mim, enquanto professor em atuação há muitos anos, tem várias coisas assim, que me deixaram muito inquieto, inclusive em relação à minha prática docente, né, na universidade. Então, assim, o primeiro tem 4 ensaios. Vocês vão ver que eu vou mandar para vocês, são notas de aula, não deu tempo de fazer um registro mais cuidado de todo o conjunto, né? O primeiro que é o ouvir entre linhas, ouvir nas entrelinhas, perdão, que é o valor da escuta nas práticas de leitura, que a gente vai comentar agora, que eu acho onde tem o grande núcleo dela. O segundo ensaio, que é muito interessante, que é a conversa literária como situação de ensino. Ela pega um Aidan Chambers, que define a aula de literatura como uma conversa sobre os livros que se leem, né? Isso é uma definição que eles dão, é uma definição que tem na Teresa Colomer, já é a terceira vez que encontro, e o terceiro eu não consegui lembrar onde eu encontro, que define uma aula de leitura, ou de leitura literária, como uma conversa. E esse segundo texto, eu vou aproveitar algumas coisas para o nosso debate de hoje, que é especificamente a questão da seleção das obras a serem trabalhadas na sala de aula. É uma questão fundamental e ela dá uma atenção muito boa aqui. O terceiro texto tem a ver algo que vem percorrendo alguns dos nossos encontros, que é o que a promoção de leitura tem a ver com a escola, né? Tá, comprou o livro. O livro é muito bom. Eu recomendo a leitura do livro. Realmente recomendo vivamente a leitura. Ela é muito boa, assim, daquelas pessoas que passei a seguir, né, mas eu passo a seguir no Google Scholar, né? E aí, assim, mas passei a seguir, assim, passei a ser uma referência importante, né? E aí tem a questão da promoção da leitura com a escola, que é a questão do prazer versus obrigação. E ela faz um comentário que é muito pertinente, de que essa oposição é uma falsa oposição, né, nesse sentido, de que essa noção de que a leitura é só pelo prazer imediato perde todo um potencial de aprendizado que a leitura tem, né? E isso de um lado, assim, a gente poderia voltar à poética de Aristóteles, que vocês leram lá
né, na teoria, né, que ele fala que o nosso aprendizado, a gente aprende a gente tem alguém que tem um ruído, não sei se é meu, é de alguém. Ah, desculpa, professor, não tinha visto. Não sei nem como que abriu. Eu não sei, às vezes acontece comigo, e às vezes, enfim, sem problema nenhum. E aí, assim, o que ela vai mostrando que essa oposição é falsa, quer dizer, o aprendizado, ele também gera prazer pela imitação, e a gente aprende muito através das formas literárias, né? A gente pode dar vários exemplos, assim, aprender a narrar é uma forma uma forma cultural, perdão, é uma forma cultural difusa, está presente desde narrativas simples, uma piada, até uma narrativa numa peça de política jurídica, está num ensaio filosófico, está num ensaio literário. Quer dizer, aprender a narrar e contar é organizar a experiência na forma narrativa. Então, enfim. E aí, através da literatura, você aprende muito, e tem esse prazer com isso. Do outro lado, ela diz, olha, a escola, para muita gente, e dependendo da região, é o único espaço de ampliação de experiências culturais para além do que se coloca na vida cotidiana. Então, essa articulação ela é importante, que ela faz no terceiro texto. Eu já estou me alongando, né? Não era, eu queria só apresentar o livro. E o último, que é a escolha do cânone, que é, eu vou sintetizar assim, né? Ela traz um problema que é fundamental, que é a transmissão de um saber na literatura ao longo do tempo, que se cristaliza em cânone. Eu acho que se ela fizesse uma leitura benjaminiana aqui, a gente pode fazer, enriqueceria muito, né? De que há uma transmissão cultural de bens culturais que vem ao longo do tempo, que normalmente elas têm a tendência de ser conformista num processo de identificação só com a voz dos vencedores, e tem um apagamento de tudo aquilo que são os traços bárbaros da nossa história, né? Então, assim, em outros termos, o cânone, que é a sacralização, que a gente já falou quando a gente falou na outra semana, por exemplo, ao referir o George Agamben, né? Profanações, elogio da profanação, tem uma das coisas que é central, que o cânone ele é aberto, ele é descontínuo e ele é discutível. E aí, assim, dentro dessa ordem, a gente vai ter que pensar vários pontos. Por exemplo, a questão nacional. Muito do cânone da literatura brasileira, que vem muito de uma ideia de nação moderna desde o 19, vale no Brasil, mas é desconhecido em outros países. Por exemplo, é interessante ler as referências dela, citar autores que para nós, da infanto-juvenil, que para nós não são tão familiares, né? Mas ela não vai citar autores que para nós é familiar. Então, é interessante esse debate, importante, porque isso diz diretamente respeito a uma das maiores angústias, e ela começa com uma pequena tirinha, né? Que é uma menina, uma criança olhando para uma estante, angustiadíssima, para saber o que ela vai selecionar, porque ela diz assim, o que eu selecionar agora vai ser um livro fundamental para o meu futuro. Obviamente, toda a coisa do descompasso que é próprio do humor, né? Mas tem o ponto de partida dela é que é algo que eu diria que é uma das, para mim, pessoalmente, uma das grandes angústias, é que eu não li nem um décimo do que eu gostaria de ter lido. E eu sei com clareza que eu tenho várias lacunas de leitura, de literatura, estou falando assim, repertório de literatura. Ao mesmo tempo eu leio, eu passo o tempo inteiro lendo. Então, é impossível a gente esgotar todas as leituras. Volto sempre a recomendar aquela leitura do Calvino, do Porquê Ler os Clássicos, quando no aquele texto Calvino que vão cobrar, né, a leitura do Calvino, que vão cobrar a leitura de obras que ele ainda não tinha feito. Não é do Calvino. Quem é que vai? Agora me fugiu, agora me fugiu, mas enfim. Mas é assim que sem pressuposto, por exemplo, a gente sai do Brasil e aí vão perguntar, mas então como é que se dá a leitura de Paulo Coelho no Brasil? Bom, se a gente tivesse a obrigação de ler tudo, então é só para introduzir aqui.
E ela, o que eu quero agora só colocar, e aí já vou passar para o texto, vou pular um pouco essas anotações, é de que vocês já devem ter visto, talvez a nota de rodapé, é de que ela é coordenadora de um curso, foi coordenadora, não sei se ainda é hoje em dia, de um curso de pós-graduação em literatura infantil e juvenil, promovido pelo Ministério da Educação da Argentina em Buenos Aires, voltado para docentes, para qualificar a prática docente. E o que é importantíssimo, ao final desse curso, eles têm que fazer um projeto e eles têm que colocar em execução esse projeto na escola em que, né, vão atuar. E aí esse projeto ele vai sendo acompanhado semana a semana da sua realização com encontros semanais para microgrupos de 4 pessoas. Por que eu digo isso? É porque esses textos desse livro, esses 4 ensaios, eles tocam numa coisa que a partir de uma prática que ela encontrou, que ela procurou refletir, né, que ela desenvolve como coordenadora desse curso, e procura refletir sobre a sua prática e a prática, né, daqueles professores que buscaram uma qualificação no curso que ela coordena. Tá? Então, feita a apresentação, eu vou calcular aqui, em termos de apresentação, uns 30 minutos, tentar ser bem breve, tá? E aí a gente abre para conversar, mas é só para dar as principais linhas do texto. Então, assim, o primeiro texto, né, que é esse do Ouvir Entre Linhas, propriamente dito, parte, e que eu acho que nossa, um texto realmente muito bom, parte dessa questão, né, do ler se parece, dessa pergunta, né, ler se parece com escutar. Eu acho uma grande abertura de texto, assim, como escrita, né, pensando como escrita mesmo. Porque, assim, nossa, fiz o leitor de imediato, né? Ler se parece com escutar. Se assim for, onde a leitura se entremeia com a palavra pronunciada, encarnada numa voz, na própria dos outros. Ela vai partir aí e ela destaca, então, de dois críticos, né? Um semiólogo e crítico, que é o Roland Barthes, e o outro, né, crítico e teórico, também ficcionista, né, que é o George Steiner, né, austríaco, mas radicado na Inglaterra. Então, ela cita os dois. O primeiro, e aí eu acho interessante destacar as duas imagens. A primeira imagem, que é a de levantar a cabeça quando está lendo. Esse é um dos movimentos que eu acho mais interessantes, e isso é um gesto, né, o modo como é qualificado pelo Barthes, e o modo como é mostrado por ela, que a pessoa está lendo e, de repente, se bate com alguma coisa e levanta a cabeça. É como a gente está distraído e, de repente, alguém diz alguma coisa, a gente acorda, parece, desperta, e presta atenção naquilo que se diz. Seja porque assim, alguém falou da gente, alguém falou uma aberração, alguém falou uma coisa legal, alguém fez alguma coisa inesperada e que a gente quer ouvir o desdobramento, alguém nos deixou curioso, mas a gente levanta a cabeça. No caso da leitura, se levantar a cabeça é muitas vezes o impacto daquilo e movimento que ele marca, né, o leitor como um autor irreverente, que vai derivar para outros, para uma ligação, uma associação, uma imagem, um conceito, uma relação. Enfim, abre-se. Mas esse é o primeiro gesto que ela marca. E o segundo, que é o do George Steiner, que é os livros que eu não escrevi, se não me engano, o nome do. Até ela cita aqui, né? Os meus livros não escritos, os livros que não escrevi, né? E são ensaios curiosos. Então, enfim. Mas ela pega essa imagem, que é a imagem do ouvir nas entrelinhas. Isso é uma coisa que o Steiner tem, que é o bom leitor é que ele consegue captar a voz, né, do texto, a voz que perpassa o texto. E aí vem algo que eu acho importante. O primeiro, né, tem algo que é uma reação mais inconsciente, que pode vir da distração e a pessoa desperta. O segundo é uma escuta intencional, é uma atitude que se propõe a buscar significado, que é a atenção à voz, é uma busca do que está na entrelinha.
Não é o que disse, mas é a entonação com que disse. Não é o que está escrito, mas é aquilo que não foi dito e que pode ter significação. Por aí vai. Então, a partir dessas duas imagens, ela vai começar a pensar a escuta, né? E aí agora eu vou citar aqui, né? Que é essa coisa assim para todos, crianças e jovens, leitura compartilhada de alguns textos, sobretudo literários, muitas vezes é uma maneira de evidenciar, sempre considerando a intimidade e o desejo do outro, a ponta do iceberg daquilo que sugere por meio de silêncios e palavras. Eu acho isso uma imagem, eu acho que muito produtiva, porque se o texto traz algo que é a ponta de iceberg, ou seja, nem o professor que leu e conhece, e deve conhecer bem o texto que seleciona para levar para os seus alunos, nem o professor ele vai conseguir dar conta de todos os sentidos potenciais. Ao contrário, né? Sempre há a potência de uma descoberta de novos sentidos pelos alunos, muito produtivas, a serem valorizadas, né, pelo professor. E aí tem algo que eu acho que é um comentário que passa meio lateral, mas assim, pensar a leitura é pensar múltiplas situações de leitura, né? Então, a leitura silenciosa, só a gente lembrar os relatos de formação de leitor que a gente teve aqui, que foram vários, múltiplos e diversos, né? Então, assim, tem gente que buscava um lugar, um espaço na biblioteca para a leitura silenciosa, com movimento de privacidade, solidão e para abertura para a sua imaginação pessoal. O que ela vai focar nesse ensaio aqui, pensando levantar a cabeça e pensar a atitude de escuta nas entrelinhas, são as cenas que ela chama de cenas sociais de leitura. E que aí a gente pode pensar, né? O encontro síncrono coletivo, né? E que aí tem assim essa ideia da conversa entre livros, etc, etc. Eu vou agora direto para a citação. O regresso aos textos por meio da conversa traz algo novo. A princípio, para quem fala, já que escuta enquanto diz aos outros o que o texto suscitou em si e, desse modo, ensaia sua leitura como músico que lê uma partitura. Guardem essa imagem, né, do texto como partitura. Isso eu acho uma das imagens que destacaria desde agora. Nesse ensaio, a pessoa muitas vezes se surpreende com os sons da própria interpretação. Para fora, para os outros, a música de nossa leitura pode nos revelar realces que conferimos àquilo que lemos. As melodias que evocamos, ou a percepção de sua ausência, os ruídos ou os silêncios que os textos nos despertam. Esses sons saem e se encontram com outros, o das partituras dos outros leitores. Ela faz todo o parágrafo, é construído a partir dessa analogia entre texto, palavra, e o texto da pauta musical, as notas na pauta musical. Né? Então, a partir dessa analogia, ela faz a construção daqui. Né? E é uma analogia muito tradutiva. Né? Eu volto a referir, a citar, devo ter falado isso, peço desculpa se estou repetindo muito, mas que é citar para mim é um momento de revelação, né? Faz um caminho de Damasco, assim, cair do cavalo e se revela que é um momento de escutar poesia lida pelo próprio poeta e para mim a escuta mais marcante, né? É a do Bandeira. Gosto muito do Drummond, gosto muito de, sei lá, cantores, né, a Bethânia interpretando, ou cantores interpretando em forma de canção poemas. Mas o momento de revelação é o momento do Bandeira fazendo a sua leitura, porque quando o Manuel Bandeira faz a sua leitura, ele interpreta o poema e produz sentido. É como se realmente fosse uma pauta musical, né? Então, eu vou direto para o exemplo, né, que é a evocação do Recife. Né? Não a Recife da Manu de Sá, dos Lacradores das Índias Ocidentais, não a Recife, e aí ele vai indo, mas a Recife da minha infância, sem história nem outro estado. E aí ele vai lendo e, de repente, ele passa da declamação ao cantarolar. Né? Meninas politonavam, e aí ele começa a cantarolar, né? Craveiro, dá-me uma rosa,
e aí vai seguindo cantarolando. Mesma coisa dos pregões, que é aquele dito, né, das ruas, vendendo coisas. Ovos frescos e baratos! E aí os meninos, né, gritando, né? Coelho sai, não sai. Então, o que acontece? Naquele momento, deu aquele estalo, quer dizer, a poesia lírica, que a gente vê como algo monológico, ela como é uma concepção de identidade do sujeito, na psicanálise que ela é descontínua e fragmentar, então, ou seja, ao escutar ele realizar aquela partitura, que é o poema dele, a Vocação do Recife, deu para perceber que tinha muitas vozes. Então, dali para frente, essa imagem do texto, da palavra na página, guardar, nem que seja um vestígio mínimo de voz, que demanda a performance do leitor, mesmo o leitor isolado e silencioso, isso é uma hipótese, né, uma tese do Paul Zumthor, mesmo ali tem uma certa performance, a gente traz a voz. Num texto que a gente está lendo compartilhadamente, o primeiro movimento é o de ler em voz alta, e ao ler em voz alta a gente já está dando sentido para o poema. Se sentido mais intenso ainda, a gente ainda sabe, mais do que ler, a gente sabe, decora um texto, diz o texto decora, com a nossa interpretação, a gente já está dando um sentido. Agora, quando a gente para falar do texto e a falar para os outros, um texto que todos leram, a gente lê um soneto junto aqui e a gente vai comentar um soneto, a gente vai estar, ao comentar, a gente vai reportar, não, mas presta atenção em tal imagem, né? Tem um soneto do Drummond, a gente sempre tem uma imagem que sempre me marca a cabeça, né? Agora me fugiu, o soneto do... mas não vem ao caso, um soneto Claro Enigma, que sempre tem uma imagem dos sinos que tangem, e aquilo sempre fica assim, tentando entender o que é aquilo que diz. Tem um poema que é Sentimento do Mundo, né? O primeiro poema, assim, né? Tenho o sentimento do mundo em minhas duas mãos, né? Mas estou cheio de escravos e as emoções, são imagens que eu sempre tento entender. Então, quando a gente ouve uma outra pessoa falando, a gente vai perceber de outro lado, né? Assim, não me masco, por isso eu me publico. Então, assim, aí aquela imagem do se publicar é do se colocar em textos de jornal, revista, enfim. Ou seja, todas essas coisas que eu estou relatando são coisas que de ouvir, de conversa, de conversar, de tentar entender, e a gente vai recortando momentos para melhor compreender. E aí, num terceiro momento, que é escutar o que os outros têm a dizer do texto, a gente revê o texto uma terceira chave, né? Ou seja, a ideia que aí eu quero destacar, né, em termos de, aí agora daqui para frente são só destaques, né, que é algo que a leitura ela continua na conversa propriamente dito, né? Então, não me lembro se está lá no outro texto. O símbolo transmitido, é que deixa estar no outro texto. Mas, assim, a conversa é uma continuação do gesto da leitura. E isso é uma das coisas, eu acho, mais importantes que tem. Quer dizer, a gente continua lendo o texto, mesmo depois de ter lido materialmente, né, as suas palavras, a gente continua a ler pela voz do outro. E isso é um dos pontos chaves. Outro ponto da escuta, que aí já entra na questão da conversa, é a ideia desse encontro intersubjetivo de vontades. Aprender a escutar a voz do outro e escutar o que o outro tem a dizer, mesmo que contrarie, muitas vezes, aquilo que a gente acredita, né? Eu acho que esse é um dos pontos cruciais, eu acho, de mais emancipatórios, usar uma palavra recorrente, eu acho que para pensar a educação, que é o caráter emancipatório que tem do diálogo e da valorização do que o outro tem a dizer. E esse outro, não importa quem ele seja dentro da cena dessa leitura compartilhada. Agora eu quero destacar um outro passo, tendo essa questão da voz, da escuta, do dizer e do ouvir, do compartilhar, que é algo que chama muita atenção e que tem voltado, né, bastante recorrentemente agora. Eu tenho visto e ouvido
ela chama a atenção para o como da literatura, né? E aí o que ela está ressalvando é que às vezes a literatura, quando é vista como instrumento, eu vou destacar isso, ela corre o risco de ficar reduzida a uma representação de fachada sedutora. Em outros termos, se eu uso o texto para discutir uma questão moral, um problema social, e fico só no conteúdo do texto, eu estou transformando o texto literário num documento sociológico, antropológico, histórico, psicanalítico, mas eu não estou dando o valor da forma, da atenção. E aí aqui eu quero puxar o que está num texto mais adiante, nos outros textos dela, depois eu, né, passo isso para vocês, que é a questão desse como significa apreciar a literatura a partir da sua dimensão de procedimento. Como fazer? A literatura é um fazer, é um trabalho. O texto literário não nos chega, ou um ensaio, ou qualquer outro texto, como uma peça, né, pronta, que veio do vazio. Não, ele foi construído por alguém, ele foi pensado, ele foi elaborado, ele foi revisado, ele foi editado, até chegar na nossa mão. Ele é um produto do trabalho. E como produto do trabalho, ele é um fazer. E como fazer, ele pode ser transmitido. Ele pode ser tanto ensinado quanto aprendido. Ele pode ser passado de uma geração a outra. Né? Então, vou pegar um fazer famosíssimo. Ler de modo silencioso. Isso nem sempre foi uma prática costumeira nos centros de educação. Isso é uma novidade, né? Aquela coisa da surpresa de olhar para o Santo Agostinho e o Santo Agostinho em silêncio numa página. Ele lendo em silêncio, sem precisar vocalizar o texto. Então, isso é um procedimento, isso é uma técnica que a gente pode ensinar e transmitir. Quanto mais dificuldade se tem de leitura, maior é a tendência de vocalizar o texto. Aquelas coisas de acreditar que um ponto é uma pausa na fala, assim, a relação de cruzamento muito linear, não é? Mas, assim, em todo caso, eu estou dando um exemplo de uma técnica que é da leitura. Agora, se pensar na forma narrativa, tem vários pontos de transmissão. Aprendizado de técnica narrativa, da narrativa articulada à transmissão intergeracional, a dimensão do fazer, entre ler e escrever. Então, a pessoa responder e escrever também continua a aprender a narrativa, a linguagem usada na narrativa. Então, que tipo de tempo verbal usado, como é que qualifica um personagem, né? Que tipo de imagens. Então, para caracterizar um personagem, usa as figuras do animal. Fulano era como uma serpente que se enroscava no outro. Pô, se eu falo da fulana como uma serpente, já estou dando, tem toda uma carga de sentido nessa leitura do dizer fulano abraçava o outro de modo forte, né, mano? É completamente diferente. Então, assim, toda essa forma de transmissão da narrativa, ela é pela forma como tal, né? Então, essa atenção ao como da literatura é central. E aí, na literatura infantil, tem um exemplo que ela dá que é muito bom, né? Que é o contraponto entre o título e a ilustração. Então, por exemplo, a história do meu gato, título, ilustração, um elefante na capa. Qual é a relação entre o título e o elefante? Porque isso é um movimento de ironia, né? De contraste de significação irônico, que vai levar a um tipo de tensão, de abertura de sentido importante. Isso é forma, né? Então, forma não é uma discussão de pedante esteticista, né? Ficar discutindo qual o método melhor a ser utilizado para traduzir, sei lá, o Marlowe, né, o Dr. Fausto do Marlowe no teatro. É melhor usar o decassílabo, um decassílabo. Não é essa discussão pedante. Eu quero dizer, assim, é discutir a forma mesmo, dar atenção à forma para qualificar tanto a escuta quanto a possibilidade de transmissão e do fazer. Outro tópico importantíssimo, e isso é central, assim como a atenção à forma, a atenção isso aos projetos de vocês, é esse da seleção de textos que eu destacaria. Porque essa escolha dos textos literários, ela qualifica que eles devem ser vigorosos, abertos, desafiadores, né? Então, ela vai dar o exemplo, por exemplo, das versões paródicas do Chapeuzinho Vermelho.
Isso eu me lembro assim de ouvir relatos de práticas do uso do Chapeuzinho Vermelho, dos contos da Mamãe Gansa, ou os contos de fada, ou os contos do Gringo, né? Como achar os contos da Carochinha, como achar melhor de nomear esse conto que é de raiz popular e que foi identificado como conto para crianças, né? Ele na tradição ele foi se transformando como contos para serem transmitidos à infância, né? Pois bem, então trabalhar com a paródia é muito produtivo, é muito rico, né? Porque são contos que a gente pode identificar com o autor, mas eles não são necessariamente autorais. Exemplo do Chapeuzinho Vermelho é fabuloso. Tem a versão do Charles Perrault, que no final da história o lobo comeu a vovozinha, comeu a Chapeuzinho e ficou bem, né? Comeu as duas gerações e acabou bem. Não é problema. Daí depois a gente vai ter uma versão que é uma versão que já aparece um caçador e tira as duas da barriga, né? A gente tem uma versão italiana, a gente encontra outras versões. Foi identificado autoralmente e depois isso é uma história que foi criada, recriada, debatida, reinventada, paródia, recriação das mais diversas. Tem nossa, tem um seriado, né? Agora que eu me lembrei, né? Once Upon a Time. Daí tem ainda versões para jovens e aí vai adiante. Então, assim, nesse ponto, ao escolher isso, por que escolhe isso? Que tipo de trabalho fazer? E uma das coisas chaves que é que tipo de perguntas está fazendo, que tipo de questões quer responder, né? Então, esse é um dos pontos cruciais, né? E uma das atenções que tem para públicos de analfabetos ou pós-alfabetização, tem uma das sentenças que eu quero destacar antes de voltar, essa aqui, só vou dar o destaque, né, que é dos analfabetos da significação. Não existem analfabetos na significação. Somos todos construtores de sentido. Isso aqui é uma das coisas cruciais, quer dizer, a questão do não saber ao saber, dessa passagem do ignorar algo para conhecer algo, né? A ter um saber. Isso é uma passagem. Como passagem, pode-se pensar um rito de uma transformação abrupta, pode ser alguém que diga: pega a minha mão e eu vou te guiar, eu vou te levar ao outro lado. Eu posso pensar caminhos para essa passagem e dar condições que a pessoa faça esse trajeto por si. Eu acho que isso é um ideal de qualquer formação, é sair, né, do bebê da infância, que precisa de todos os cuidados, a um adulto que deixa de ser filho para ser alguém na vida. O que quiser ser esse alguém, não é que eles são alguém com isso. Enfim, é uma trajetória, e essa trajetória é passar, né, de uma construção de significados importantes. Agora, volta à questão da seleção. Selecionar essa escolha, né, ela tem algo da transmissão que é importantíssimo. Escolher significa que eu estou valorizando algo e achando que esse algo é adequado para o projeto que eu vou fazer com um determinado grupo. Essa escolha, ela segue critérios. Então, a primeira coisa é deixar de lado critérios fechados, critérios rígidos, né? Tentar escolher a partir do projeto, mas não por categorias de classificação que venham de fora para dentro da leitura. Vou dar um exemplo bem típico do ensino de literatura brasileira, que são as categorias de estilo de época. Dá um exemplo. Então, eu vou falar do realismo no Brasil. Então, quero falar do realismo no Brasil. O que é o realismo propriamente dito? O realismo ele vai, né, escrever numa linguagem comum de toda a gente, uma prosa comum de toda a gente. Ele vai contar histórias de pessoas da rua, do cotidiano, e vai dar uma forma de tratamento sério a essas pessoas, a sua vida, as suas características, as suas ações, e vai mostrar os conflitos. Inclusive, pode chegar a uma, entre aspas, tragicidade na vida cotidiana, sério. Essa história individual ela ocorre sem nenhuma intervenção de deuses, vidas maravilhosas, nada milagroso. Ela se dá na prosa cotidiana da vida dentro de uma sociedade, dentro de uma história.
Então, tá, classifico o realismo, digo isso, ela tem uma semelhança, pode incorporar outros discursos sociais, por aí vai. Por aí. Então, classifiquei realismo, agora vamos escolher um texto literário para exemplificar. Então, vamos pegar o cara que criou o realismo no Brasil, que é o Machado de Assis, e aí vamos pegar o texto fundador do realismo, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Tá, lá, Memórias Póstumas, os alunos começam a ler junto, pode fazer uma leitura compartilhada, e aí alguém pergunta assim, mas professor, como é que um defunto no realismo pode falar? Um defunto fala, ele dedica ao verme que roeu o primeiro verme que roeu suas carnes, né? Assim, dito isso, expirei em tal hora, esse é o segundo parágrafo do capítulo 1. Ou seja, um morto falando é uma obra exemplar do realismo, né? Então, assim, como assim? Então, no mínimo, se eu vou e esse é o ponto-chave de uma escolha, se eu escolher o texto, eu vou ter que estar preparado, mesmo que seja para categorizar, eu tenho que preparar para esse tipo de problema, para esse tipo de questão, para esse tipo de abertura, né? As escolhas, como tal, elas representam algo que é parte de um processo pedagógico de transmissão e que eu digo que aquela obra que eu valorizei, escolhi, ela é central, ela é importante, ela merece destaque para aquele grupo e merece ser lida. Ao mesmo tempo, essa escolha como modo de poder implica em exclusão, e aí vem toda a questão do cânone. Quem é que fica de fora? Se eu coloco um, eu estou deixando de lado o outro. Então, assim, tem uma questão que é pensar essa abertura, essas escolhas, dentro do contexto do projeto e dentro de um contexto maior. Um segundo ponto fundamental das escolhas é aceita-se ou não aceita uma escolha, pensando já um projeto em realização, vinda da parte dos alunos. E eu acho que tem algo de desafio interessante que ela coloca, de evitar a questão unilateral, não, nem só o professor vir com uma coisa pronta, do modelo escolar pronto, mas também nem só deixar coisa espontânea, isso de só os alunos escolherem, mas é diálogo também das duas instâncias. Eu vou só destacar um último ponto, já está no teto que eu programei aqui, que é o lugar da teoria. Eu acho que isso é uma boa definição para pensar um projeto de educação literária, que é a teoria alimentando uma escuta, perdão, uma escuta alimentada pela teoria, capaz de potencializar achados construtivos, né? Então, o exemplo que estou dando aqui são os procedimentos de uma obra literária, né? Quer dizer, falar do narrador, do ponto de vista, procedimentos temporais, enfim. O que significa? O uso das categorias conceituais é dar condições de a gente observar coisas, questões, pontos, na leitura que os alunos, nessa conversa, nessa escuta, nos trazem. Ou seja, dá um tipo de atenção, né, vou usar a expressão que ela valoriza no início do Steiner, de atenção que identifica uma escuta nas entrelinhas. Eu acho que tem uma mudança crucial para todos nós, né? Quando assim passamos pelas letras, é algo que não é do senso comum, que é marcar a distinção entre autor e narrador. Narrador como uma criatura discursiva, entre aspas, que isso está dado, e muito marcadamente, num processo de performance de encenação, né? Essa desidentificação entre autor e narrador é um ganho, né, teórico monumental, gigantesco, né? A liberdade que se dá tanto para a criação, mas principalmente para a análise da produtividade é muito grande. Então, assim, ao considerar isso, eu estou considerando um uso teórico, mas não é só isso, claro, eu estou pegando um exemplo, né? Tenho N exemplos. Então, assim, esse é um dos pontos que é crucial para a pessoa ter atenção, não só ao texto literário que selecionou, levou para trabalhar, que leu com os alunos, pressupõe sempre leitura do texto, leu em voz alta, conversou, mas também a atenção às observações que, né, esses alunos leitores, esses leitores alunos estão fazendo. Então, esse é um dos pontos importantes que ela traz. Eu sei que hoje a fala foi mais descontínua e dispersiva,
Mas eu quero, para mim, valorizar muito esse achado dela, que é esse da escuta nas entrelinhas, o valor da escuta, ouvir nas entrelinhas, o valor da escuta como prática de educação literária, né? Nas práticas de leitura, que eu acho que é algo que tem muito a nos ensinar, né, em termos de prática docente. Né? Tanto o gesto de levantar a cabeça, quanto o do escutar nas entrelinhas. Então, gente, depois eu mando as anotações, eu só quero dizer para vocês que são anotações assim, que é o movimento que eu faço, que é esse primeiro movimento de anotar mesmo, são só anotações dos 4 capítulos, que eu destaco, e aí provavelmente isso eu vou voltar e depois eu vou enriquecer o texto, mas não agora. Então, normalmente eu pararia e diria assim, primeiro eu vou arrumar e depois mando para vocês. Considerando a minha velocidade atual, isso seria para lá quando vocês tivessem concluído o doutorado, quando você não teria mais interesse no texto. Então, eu vou mandar essas notas de leitura assim no estado em que estão, assim, com pontos de destaque que possam ser úteis para vocês. Tá? E foram os pontos do roteiro que eu usei para o encontro de hoje. E agora encerro por aqui, né, a fala para a gente conversar a partir do texto ou de trechos do texto que queiram trazer aqui. Ou pontos de comentário da fala que sejam interessantes para vocês comentarem. Questões, sugestões, comentários. Na verdade, agora me veio que tu estava falando de enviar o texto para a gente, e aí eu pensei no texto da aula passada, que tu também não me enviou. E aí eu me lembrei disso, dessas anotações que tu fez. E aí eu Eu não mandei as anotações? eu não sei, eu achei que tivesse no Moodle, mandou? Não vi. Agora eu fiquei na dúvida. Tá bom. Porque eu não fazia isso, é uma prática uma prática recente, é uma prática pandêmica, digamos assim. Né? Eu tenho usado, acho, o triplo do tempo para preparar a aula, né? E aí eu faço roteiro. E aí, agora eu mostrei no Word, aí eu agora dou uma... Eu sempre, à medida que vai lendo, eu vejo, tem uma coisa de digitação errada aqui, isso não está legal. Então, o máximo que eu mexo é aqui. Mas eu já salvo esse PDF e mando. Porque, como tem muita gente que não está assistindo o síncrono, e se vai assistir depois, sinceramente, é problema da pessoa, né? Então, mas, assim, nós pelo menos tem um suporte que é o roteiro que a gente usou em aula, né? Assim, dá um complemento. Então, é mais nesse sentido que eu estou me organizando para sempre mandar. E é ótimo. Esses tempos eu encontrei uma pasta manuscrita com todas as aulas de um semestre brasileiro, sempre manuscritos. Eu pensando, porra, mas que inferno, né? Eu não vou ficar lendo manuscrito agora, que ocupa um espaço, tá lá empilhadinho. Mas são todas as aulas de um semestre, impressionante, assim. E era manuscrito que eu levava. Obviamente, eu nunca passei isso para ninguém, né? Agora eu estou passando. E azar, se achar que está descontínuo, fragmentário, assim, mas é parte do processo, é rascunho. Eu posso mostrar para vocês uma aula que eu dei do Machado, que aí eu tinha mandado o PDF já para as pessoas antes, e aí depois eu usei aquelas coisas de caneta digital, né, no iPad, aí fui anotando. Aí a aula, o roteiro com tudo anotado, rabiscado, com coisinhas verdes, reis. E aí eu achei, não, tem que ser isso mesmo, que mostrar que é processo, a gente está sempre lendo, né, e relendo. Mas se eu não mandei semana passada, me dá um toque que eu mando, né? Porque eu fiz. Né? Mandou sim, eu conferi agora. Eu que não vi Tá. nos anexos. Né? Não tá. Perfeito. Professor, Diga, Cristina. vamos ver se eu vou conseguir falar, porque eu estou com obra aqui do lado de casa, mas minha filha, então, desculpa se tiver barulho. Eu estava pensando nessa escuta, e já fazendo uma propaganda aqui do Letras na Rede, né, que a gente faz em conjunto com várias pessoas, né, como é difícil para a gente pensar, hoje em dia, essa escuta entre linhas, né, que a gente tem que ter ao elaborar alguma coisa, né? Então, quando a gente vai pensar um programa ou
nós, do Letras na Rede, né, a gente está sempre pensando o que o outro vai entender, o que o outro vai captar daquilo que a gente está falando, tentar falar uma linguagem que seja acessível, mas também sem desconsiderar o outro, né? Sem julgar inferior ou que não vai entender. Então, essa escuta do outro é muito importante para a preparação também, né? Então, acho que isso é um ponto importante. E outro é o diálogo. Até vou fazer a propaganda que sexta-feira agora a gente tá com um programa que eu e a Júlia, a gente discute o texto Parque Industrial. Parque Industrial da Pagu. Ela me falou. Então, tá bem legal, assim, é bem longo, mas que tem essa coisa da gente ler uma obra e continuar a obra através da nossa interpretação, né? Que vai de tudo, do como enxergar essa obra, como enxergar essa exclusão também da Pagu, no caso. Mas é um interessante. aprendizado, é interessante. O Letras na Rede, fazendo essa propaganda, para quem não conhece, eu acho que eu botei certo o link aqui. Eu não esperei abrir ali o site, mas vocês, por favor, testem se está certo ali. Que está no YouTube, que é um grupo que tem doutores, doutorandos, mestres, mestrandos, é um grupo grande, né? Quem coordena a coordenação é a professora Regina. Quê? Bem heterogêneo, né? Muito heterogêneo. Tem, assim, quem coordena a professora Regina, mas não tem só orientantes, a professora Regina Zilberman, né? Mas assim, de vários professores ali. E aí é muito rico, assim, porque não é só, tem fala de obras e também tem entrevistas, né? Eu tenho uma entrevista com a Marisa Lajolo, que é muito boa, né? Muito boa. Uma entre elas. E o processo de ensino também, a gente está buscando falar sobre isso agora. Processo de ensino, que legal! Professores, legal. É bem joia, vale a pena. Joia. Bem joia, bem joia. É bacana, bem bacana, assim, e é assim, isso até é uma coisa que valeria, né, assim, isso até era uma ideia para o futuro, né, assim, de a pessoa atentar para uma prática de educação literária não escolar, né, não da educação formal da escola, não escolarizada, atentar para uma prática que possa ser produtiva, tentar resenhar isso na literatura, porque isso eu acho que é uma coisa que alimenta muito, né. E vem crescendo Letras na Rede, é impressionante, é um projeto muito impressionante, muito bom. Agora tu estava falando da questão da escuta, agora voltando, né, o que está trazendo, eu queria trazer isso para todo mundo, assim, né, vou trazer isso de volta, isso que a Cristina falou que é importantíssimo, né? Que acho que tem essa atenção nessa escuta, nas entrelinhas, ela é um movimento em termos de metáfora de base, né? Como eu vou escutar uma entrelinha? Tem um cruzamento entre ler nas entrelinhas, silenciosamente, e o escutar, quer dizer, a escuta propriamente dita. Né? Então, é um gesto de escuta, de atenção. Então, antene-se, abra suas orelhas, abra os seus pavilhões para ficar tentando, para ver qual é a voz que está ali. Agora, essa escuta é uma atitude que a gente escolhe ter. E a Bajur, ela expande isso para além, né? Ela vai pegar em vários níveis, quer dizer, esse primeiro nível, a gente destacou muitíssimo bem, esse primeiro nível de pegar e ler a Pagu, e aí encontrar no Parque Industrial, que é um romance curiosíssimo, né? Um romance proletário modernista, assim, é um romance interessantíssimo, tem um proletário comunista e feminista, é interessantíssimo. E ela ficou fora do cânone há muito tempo, né? Eu acho que ela vem retornando, agora vem sendo republicada, muitos ensaios. Mas por que então, escutar esse cânone, por que ela ficou apagada? Ela ficou numa entrelinha desse processo, né? E aí a relação com os outros. O que está nas entrelinhas da voz? O que está no tom, no gesto? Então, a escuta do professor ser uma escuta atenta aqui na tela, né? É uma escuta quase a voz da pessoa, muitas vezes. Muita gente está falando só com a tela fechada. Tudo bem, não, é isso aí.
Mas assim, eu quero dizer assim, mas assim, na sala de aula presencial, às vezes é um movimento de cabeça, é um olhar, é um gesto, né? Às vezes é uma frase solta, é uma exclamação, às vezes no seu comentário tem alguma coisa que aponta para algo super importante no texto. Então, assim, o professor tem que ter uma escuta atenta, né? Então, assim, são vários níveis da escuta que são fundamentais. E o central, que é o diálogo. O diálogo, que eu vou dizer que eu acho o mais difícil de todos, né? Que é escutar o silêncio, né, do outro, sim. Eu acho, para mim, de uma insegurança, uma ansiedade do silêncio, né? Assim, aquele silêncio. E aí? Eu faço uma pergunta, aquele silêncio. A escuta difícil também da contrariedade, da opinião contrária à nossa, né? Como é que a gente reage, como é que a gente lida. Escutar algo que às vezes pode ser chocante, né? Sei lá, enfim. Então, essa dificuldade da escuta é algo, acho, muito importante a gente lidar. Professor, chocante mesmo é o fato do aluno não ter tido aulas de literatura no ensino fundamental nem no ensino médio, que é o meu caso, né? Eu tive aulas no ensino fundamental, mas o professor não dava aula, ele deixava a gente solto fazendo qualquer coisa. No ensino médio eu não tive literatura. A primeira vez que eu tive literatura foi no cursinho pré-vestibular. Então, eu estava pensando agora no que o senhor estava falando sobre o material didático do ensino da literatura. Eu fiquei pensando, né? O senhor falou que às vezes vai escrevendo, né, no PDF. Eu fiquei pensando qual será que é a melhor ou a mais recomendada didática para a literatura, porque ou você expõe a obra em si, ou você fala dos movimentos literários, né? Ou até mesmo dos gêneros literários. O que vocês acham? Assim? Eu vi que a Júlia já colocou que o caso do Marcelo é o dela também, né? E eu acho que essa questão que tu traz para a educação literária é uma questão central, né? Ela envolve isso que eu só apontei aqui, né? Que é a questão do cânone, né? Também, né, da formação dos cânones. E quando tu fala da didática né, da literatura, e para mim tem um pressuposto que é uma espécie de mantra, né? Tem um mantra aquele básico do Om, né? Om para a gente respirar. Então, assim, para mim, assim, o Om é aula de literatura e envolve a leitura do texto literário, né? Os projetos é ler o texto literário. A leitura de literatura é a formação de leitor. Não significa que não possa ter uma fala sobre uma obra, e cursinho a gente comentou isso, né, quando falou lá das experiências, em que às vezes o professor, como narrador, né, ele conta a história e já no comentário, perdão, na narrativa já vai fazendo comentários, e aquilo instiga e torna a obra interessante, ou desperta a curiosidade no ouvinte, no aluno ouvinte, para que se torne ele aluno leitor e ele vai ler a obra depois. Então, isso não significa negar isso. Eu estou pensando assim, no processo de escolarização, no processo da escola mesmo, da escolarização da literatura, dentro da escola é a leitura da obra. Essa leitura da obra ela é central, né? Assim, se é possível, por exemplo, fazer uma leitura compartilhada, né, de um conto, né? Então, assim, se o movimento de entrada pelo conto, então lê um conto, seleciona um conto de 4, 5 páginas que ele possa ler junto e conversar junto. Agora, essa leitura, ela é sempre atravessada por outras leituras. E aí entra, por exemplo, a questão do gênero. Então, se a pessoa escolheu romance, escolheu conto, escolheu um soneto, um poema, um soneto lírico, um soneto mais narrativo, entre implicações, né, do gênero, entre implicações, às vezes, da história, que pode ser vista não só no estilo de época, mas pode ser visto, inclusive, né, no estilo de época, com os problemas históricos sociais que estão expostos, que aparecem na forma da obra. Então, assim, não há, propriamente, uma oposição entre a leitura e outras leituras com outros críticos. A questão é como articular isso.
Agora, e aí vai depender sempre do grupo, quer dizer, você está falando em ensino fundamental, ensino médio. Por exemplo, a Valéria estava comentando para observar uma turma de português, deve ser o caso de muitas pessoas, e pensar um projeto da literatura numa aula de língua portuguesa. Então, a educação literária dentro da educação linguística. Como levar a obra literária ali, enquanto literatura, promover a leitura e uma leitura que seja ativa, né? Então, não há uma resposta única, mas há algo que eu acho que é central na escola, que é valorizar esse momento chave que é a leitura. E o segundo ponto, e já te passo a palavra, Rafael, segundo, o outro ponto, né, eu acho que é a questão da resposta. Vou dizer assim que tem eu como professor de literatura durante muito tempo, e vou dizer assim que para mim essa experiência desde que eu entrei na universidade já faz um bom tempo, dar essa cadeira de seminário de ensino de literatura foi fundamental para pensar a minha prática como professor de literatura. E um dos pontos centrais na escola é que muitas vezes o professor de literatura se preocupa com o contar o livro, apresentar o livro, debater o livro, mas não se preocupa com que o espaço do aluno escrever a leitura, que nem a Cecília Bajur usou a partir do Roland Barthes. Ou seja, tão importante quanto trazer a leitura para o centro é pensar o que vai ser feito com aquela leitura na sala de aula. O aluno vai fazer uma resenha, vai responder uma prova, vai fazer um resumo, vai apresentar a obra para a turma, eles vão conversar sobre a obra, ele vai recortar uma cena, ele vai buscar e vai adaptar para outra linguagem, ele vai recriar. O que ele vai fazer com aquela leitura? O que a turma vai fazer com aquela leitura? Porque isso sim significa aprendizado do estilo de época, do gênero e dos procedimentos formais, né? Então, assim, por exemplo, compreender o narrador, uma coisa fundamental, é uma imagem lírica, né? Assim, sei lá, não, põe o Drummond, já que eu estou Drummond, vou Drummond, né? Aqueles, assim, do primeiro poema de abertura do Alguma Poesia, 1930, que abre o primeiro livro publicado por ele, é o poema de Sete Faces, né? Quando eu nasci, um anjo desses tortos que vive à sombra disse: vai, Carlos, ser gosto na vida. Então, assim, ouvir declamação, conversar, mas trazer a leitura para o centro, né, da conversa, né? E aí ter atenção do que eles vão fazer com essa leitura. Eles vão procurar adaptações, recriações, atualizações, o que é ser gosto na vida, eles vão tentar escrever sobre isso, enfim, né? Então, não tem uma resposta pronta, isso é uma questão dificílima que você colocou, Marcelo. No nosso modelo de escola de educação literária hoje, ainda, eu acho, ainda precisando, assim, tem práticas muito boas, né? Mas é uma questão hiper relevante, né? E que é uma tarefa que eu acho que pode ser compartilhada, por exemplo, com a língua portuguesa. Rafael. Não, eu queria ampliar um pouquinho a discussão, né? Eu acho que... Vocês estão me escutando bem, não? Sim, sim. Sim, sim. Não, é porque eu acho que a sensação, como, né, eu sou mais velho que a maioria dos meus colegas, né? A sensação que eu tenho que o ensino... E eu não tenho resposta, na verdade, porque eu vou falar agora. A sensação que o professor hoje... até pelo texto que a gente leu, né, pela aula de hoje, tem um papel mais de incentivador da leitura, né, de trazer isso, de debater, né, e fica um pouco, talvez, fora as conexões, talvez, com o mundo, né, com história, com outras coisas que tem um pouco a ver com as escolas literárias. Não, claro, a gente entende que não se deve, né, dar escola, realismo, romantismo, porque isso a gente entende que não faz mais tanto sentido. Mas é uma sensação de que parece que não se estuda tanto literatura hoje em dia na escola, mas que se incentiva a leitura, que é esse o papel hoje, né? Então, fica muito essa questão para mim, assim, então, porque parece assim, que os alunos não conseguem ler, então a gente parece que vem salvar esse aluno que não tem mais, que não consegue mais ler, enfim, por mil questões, porque o mundo mudou, porque a tecnologia é outra e tal, enfim. Então, eu fico muito pensando nessas coisas, assim, né? Parece que a gente está num papel de salvador da leitura, né? Enfim, assim. Então, eu estou mais dividindo
questões, né, do que outras, porque eu acho que assim, fico pensando, e ao mesmo tempo também pensando na nossa formação, né, porque a gente tem uma formação, né, literatura A, B, C e D, e a gente vê que não há um debate, tipo assim, isso vale levar para a escola, não vale, né, de que forma isso poderia ser levado ou não, né. Enfim, na verdade, eu falei um monte de coisa, né, não coloquei uma questão específica, mas vem esses questionamentos lendo esse texto, né, e a partir da aula de hoje também. É isso. Nossa, Rafa, muito legal, muito legal. Tu tocou em pontos assim que eu acho muito legal, muito importantes, assim, muito legal mesmo, assim, muito E tem uma outra bom. questão assim que até porque quando eu era aluno eu adorava o manual de literatura, adorava as escolas literárias, entendeu? Então assim, tudo bem, eu era um nerd, né, que adorava esse tipo de coisa e tal, mas eu não vejo assim, às vezes também tem vira como se fosse um monstro esse lado assim, que não pode, que isso é ruim e tal. E também me questiono sobre isso assim, entendeu? Enfim. Sim, sim. E, enfim, é isso. Tu trouxesse um monte de questões, várias questões, e elas, te diria que são elas todas relevantes, né? E eu vou fazer uma coisa assim que é esquisita. E aí, assim, eu quero conversar com essas questões, porque eu trouxe uma questão que é essa do incentivo à leitura, que eu acho isso fundamental para a gente pensar os projetos e pensar a nossa prática. Mas eu pedi para vocês 1 minuto, que é um intervalo para todos irmos ao toalete. Se você pode ser. É que eu estou desde cedinho tomando café, e o café para mim é diurético. Eu sei que está gravado, mas rale-se, né? Já segue aqui, só um pouquinho. Oi, eu esqueci de fechar o microfone. Perdão. Gente, voltando. Rafael, tá aí, Rafael? Foi tomar um café também. Tô aqui. Tá aí. Desculpa a saída assim, tão abrupta, né? Perdão. Eu acho que tu trouxeste coisas assim muito importantes, assim, né? Que conversa com o que o Marcelo está falando e o texto suscita hoje. Tem o primeiro contexto que eu acho que é importante, eu acho destacar, né? Enfatizar, né? Eu acho importante só fazer um background em função muito do texto da Cecília Bajur, muito do que se encontra de material sobre ensino de literatura, que está muito concentrado em textos que envolvem a educação, né, infantil, nós também a formação, né, da educação básica, mas que está muito voltado para o infantil e juvenil, né, digamos assim. E aí entra muito essa questão do incentivo à leitura, né, da formação de um leitor, né? E isso a gente vê no texto dela. Os exemplos todos aqui são de literatura infantil, infanto-juvenil, né? E isso, para nós, é um desafio. Então, porque como é que a gente pensa, então, esse tipo de reflexão no ensino médio, né? Isso é um primeiro ponto, assim, que eu acho que é básico, porque assim a gente quase tem que fazer um movimento de transposição, de mediação entre o texto dela e para quem vai pensar o ensino da literatura no ensino médio, né? Aí entra uma questão que é chave. O terceiro texto dela, ela tenta tocar um
pouco nisso, que é esse da promoção da leitura versus a obrigatoriedade de ler, né? E aí ela vai mostrar o quanto a escola ela nos fornece uma série de elementos, inclusive de incentivo cultural, que são importantes. Quer dizer, incentivar ou promover ou tornar a leitura corre o risco muitas vezes de espetacularizar ou de fetichizar, quer dizer, a leitura vale per si, né, como só. E eu acho que tu tocou, para mim, o ponto crucial. Eu acho que esse é um dos pontos a enfatizar, que é quando falou perde-se a conexão, perdem-se outras conexões, né? E, e eu acho que esse é um dos pontos chaves. Com questões sociais, questões históricas, né, com a questão que tu chamou de escola literária, ou o estilo de época, são conexões que ampliam horizontes, elas são importantes. Conexões com outros textos, com outras referências, eu falo não só texto literário, mas às vezes de outra linguagem, quer dizer, ler é fazer esse tipo de conexão, né? Então, assim, esse risco de ficar na leitura em si, como incentivo de leitura, muitas vezes é um risco de ficar só como dizer assim, numa própria fruição, né, do aprender, entre aspas, e algo acho que é dificílimo ensinar, aprender a gostar, né? E eu acho que o movimento eu acho um pouco diferente. Então, isso está trazendo de volta as conexões, ela é um aspecto central até pensar um projeto. Quer dizer, se eu penso um projeto por uma questão de um tema relevante social, pensar a literatura, pensar a escolha das obras é pensar as conexões possíveis dali. Esse é um primeiro ponto. E a outra, quando falou isso, assim, eu fiquei lembrando, né? É uma das coisas que eu tenho, assim, muito a ver na tentativa de ligar essa cadeira para mim, isso é para mim, isso é uma coisa muito minha, que é ligar essa cadeira, né, do sinal de ensino com as cadeiras brasileiras B e C, que normalmente são as que eu dou. E aí, especificamente, é algo desafiador, né? Porque a nossa formação é uma formação de história da literatura na Letras URGS, né? Brasileira na Letras URGS, que vem desde o período colonial e vai até autores contemporâneos. E depois tem a ABCD, e depois tem um panorama, e depois tem o seminário de ensino. Essa sequência obrigatória, e depois tem eletivas, né? Mas é uma sequência de história da literatura. E aí a pergunta da história da literatura, tem um comentário que o Walter Benjamin faz, que a obra literária é como uma espécie de órgão, quase um instrumento para a gente conhecer a leitura daquele romance, conhecer a obra do autor e da obra do autor, conhecer uma época daquilo que são as tensões mais básicas que ainda nos dizem respeito. Agora, como é que traz isso para dentro da obra literária, né? Como é que isso traz isso para dentro de uma aula de literatura? E eu acho que eu vou dizer que, para mim, para mim, eu acho que esse é digamos assim, ele é o grande X da questão que tu desenhou aqui. Quer dizer, como fazer uma aula de literatura, uma coisa é pensar assim até o 9º ano, a outra pensando para pensar o ensino médio, propriamente dito, como fazer uma aula de literatura no ensino médio, em que a leitura esteja no centro, seja uma experiência, tenha a possibilidade de escuta dos alunos, se valorize o que eles vão dizer e, ao mesmo tempo, concomitantemente a isso, não perder essas conexões, não perder essa dimensão, né, de história e dimensão importante. Eu vou dar um exemplo bem pessoal agora, que assim, eu reli pela enésima vez o Curtis para dar aula amanhã, né? Dá um trabalho, acha tempo, mas é a coisa que eu tenho mais discutido hoje em dia, preparar aula, né, e pensar as aulas, né? E o Curtiço tem algo da história da literatura que é extremamente atual, né? Aquele movimento que era dos naturalistas de sair para a rua, observar o autor, o Aloysio Azevedo, morou dentro do Curtiço. Ele observou, ele foi expulso, ele e a Pardalmaê, né, que foram expulsos porque ficaram suspeitos como se fosse da polícia. Essa suspeição eu acho genial para pensar o livro. E ele vai escrever sobre a vida dos cortiços que ninguém entrava. E a história dos cortiços acaba e é o que dá início à história das favelas, né? E então tem um movimento assim de desigualdade, exclusão social do outro, do público, dos trabalhadores, etc., do trabalho, que está ali dentro,
Então, quer dizer, como trazer isso para uma aula de literatura sem perder a dimensão da leitura do texto? Então, para mim, isso não é uma coisa assim, eu estou colocando, devolvendo isso como questão, né? Mas eu acho que é uma questão relevante, porque, assim, hoje em dia, assim, um dos mantras é esse, da leitura no centro, mas tem uma outra questão que, para mim, aí em termos de educação, concepção de educação, que para mim é a concepção do Adorno, né? Que está lá na Educação após Auschwitz, e, claro, dialoga com o Rancière, do Mestre Ignorante, etc., mas do Adorno eu acho central, que é um pressuposto, quer dizer, a educação central, ele escreve esse livro depois de ter produzido um livro nos Estados Unidos que é A Personalidade Autoritária, que era um livro de pesquisa empírica, né, com vários autores, eles fizeram para ver o risco da formação de figuras autoritárias ou figuras suscetíveis a uma obediência cega. Isso é de uma atualidade assustadora hoje para nós. E o Adorno coloca, então, depois na Educação Auschwitz, que a grande questão da educação é evitar a repetição de um fenômeno como o nazismo e um fenômeno como a construção de campos de concentração. Em outros termos, para isso, um dos elementos centrais é a história. A gente está dentro da história. Como é que a literatura entra nisso? Então, por isso que eu vou te dizer, eu não tenho uma resposta para ti, Rafael, mas assim, eu acho que para mim essa é uma das grandes questões de não ficar uma ideia. E tu usou uma expressão que eu adorei, que é de salvador da leitura. Não sei se eu anotei direitinho, né? Que é essa de ser o grande salvador. Não é, pô, a gente tem que ter essa dimensão histórica. Era isso, Rafael? Não, foi isso que eu falei mesmo, porque, e eu falo assim, porque eu tenho uma prática, claro, enquanto professor é mínima, né? Eu participei da residência pedagógica, estou no final já, assim, e que é muito interessante essa experiência, porque ela é bem coletiva, né? Mas é uma coisa muito específica, né? Porque o professor não tem todo esse debate, né? Para poder dar sua aula, né? Então, que, enfim, a gente eu até brinco assim, gente, eu queria ser aluno da gente aqui, porque imagina cada aula pensada por 10 pessoas, né? Até chegar num consenso e tal, assim, né? Mas acho que tem muito isso, assim, ninguém lê nada, o que a gente vai fazer para ele ler, entendeu? Parece que tem uma sensação que é esse o objetivo do professor de literatura, né? Que como se, e também tem uma outra questão que eu acho que eu não comentei, que falou do Cortiço, como se esse aluno do ensino médio não tivesse essa condição de entender o Cortiço, por exemplo, ou um livro do Machado, entendeu? Porque, não sei, enfim, muitas questões, né? É complexo demais, assim, né? Que são muitas questões mesmo. Essa questão, né, tu lança, esse é um dos pontos do abajur e da escuta, né? Como é que a expressão dela eu acho maravilhosa, não existe analfabeto de significação, né? Então, assim, a compreensão vai vir, ela vai se construir, né? E que é um dos... eu vou dar um exemplo de equação, eu vou partir da minha prática, depois que assim, tinha um debate, né, com outro professor que ele achava que não tinha que levar texto crítico, né, para os alunos. Por exemplo, sobre Curtiço, não daria nem o texto do Antônio Cândido, que é quase um clássico da crítica literária hoje em dia, né, que é o de Curtiço a Curtiço. Aí tem gente que concorda, gente discorda, não daria para ver. E daí ele já, não, tem que só ler a obra. Eu já acho que não. Agora tem um problema. Quer dizer, qual é o risco de levar um texto do Antônio Cândido? Vai lá, eu vou lá e vou achar que eu não vou ser capaz de entender o texto, né? O Curtiço, do Aloysio, e eu vou precisar sempre do apoio. Como é que ele pode entender? Eu nunca vou chegar nos pés do Antônio. Ele é um leitor como outro qualquer, só que é um leitor, o Cândido, muito tarimbado, muito experiente. Ele foi escrever isso já nos anos 70, depois de atuar como professor de literatura há muito tempo, ter formação em sociologia, vem de uma elite paulistana, né, assim, a primeira literatura para ele ainda era a literatura francesa, então é um outro cara. Qual é o risco? É exatamente esse, de subestimar o leitor que está lendo ali no ensino médio, na universidade, segundo semestre, de que ele não vai ser capaz de entender, ele vai precisar sempre de uma bengala para poder andar, uma muleta, uma cadeira de rodas, né? E esse eu acho um nó,
Porque a grande questão é como é que faz esse diálogo de leitor, de valorizar a sua leitura, de se compreender como alguém capaz de entender, né? De desenvolver a sua leitura, e, ao mesmo tempo, conseguir dialogar com leituras já consolidadas, de base do professor. Então, eu acho que tem vários pontos importantes aí para estar colocando, né? Porque essa questão do... E aí o que a Bajur coloca, que eu acho um fundamento, que eu acho um fundamento assim, que dialoga, de certo modo, com o que está lá no Paulo Freire, mesmo que não seja... A gente pode colocar ela em diálogo com o Paulo Freire, que é essa questão da... Que é a questão que ele vai falar da pedagogia do oprimido, né? Da alfabetização, que é sempre a escuta do outro, né? Eu acho genial aquela ideia da Biblioteca Popular do Paulo Freire, em que ele pensa um acervo vivo em que se poderia incluir, inclusive, se numa escola, os textos, as fitas, as vozes, né, gravadas na época dele fita cassete, hoje podia ser uma biblioteca digital de vozes na escola, né, na ideia de que o acervo que constrói um cânone e a grande referência daqueles autores que estão na biblioteca também pode trazer os autores em formação, que são autores também da própria escola. Então, no sentido de valorizar essa capacidade de escrita, de criação e de compreensão, né, desses alunos. Porque, assim, o risco de subestimar é muito grande. É muito grande. É muito grande. Eu para falar a verdade, isso que tu falou, né, eu gostaria de ser nosso aluno. Eu acho que o curso de letras, por exemplo, agora está muito melhor do que foi na minha época. Eu acho que tem um... Nossa, assim, eu queria ter feito letras hoje em dia e não na época que eu fiz. Mas o ponto que ia colocar, essa coisa de ser aluno, que eu acho que tem uma coisa que é central, né? É central mesmo. Assim, na tese geral, para mim, me exaspera muitíssimo aí, em termos de cidadania, né? Quando começa a fazer as grandes entidades, projetos, a educação está ruim, tem que melhorar, e aí querem melhorar a escola, a tecnologia, o diabo a quatro, mas não valoriza o professor. E valorizar o professor não é só o salário, é as condições de trabalho. E eu vou dizer assim, a primeira vez que eu tive boas condições de trabalho como docente foi aqui na universidade. Assim, em termos de carga horária, tempo para preparar, para reler, para pensar as coisas. Antes eu ganhava pela hora aula em escola particular e depois em universidade particular. E bons lugares de trabalho, não é que sejam ruins, mas assim, não tem essa condição que tu falou de preparar coletivamente. Eu tive uma vez, uma experiência particular que foi genial, que eram 3 professores para uma série, dividindo a turma em 2, e a gente preparava sempre o material de uma semana para outra a partir de sondagem e avaliação do que os alunos faziam. Isso é valorizar a educação do trabalho do professor, né? Então, eu acho que uma das grandes questões para mim que tem a ver com isso, e tem a ver com o que o Marcel trouxe outra semana passada também, em relação aos problemas da realidade da prática, a gente não ficar numa espécie de beleza autocongratulatória, eu ia dizer masturbatória, mas não é adequado para uma gravação, mas autocongratulatória, de a gente pensar teorias e soluções sem partir da situação concreta, né? Então, assim, na situação concreta de um professor de escola que tem quantidade enorme de sala de aula, de horas de sala de aula, pouco tempo para preparação para a professor, como pensar uma prática que possa ser emancipatória para ele, docente, e também para os seus alunos, né? Porque, assim, tem uma greve, coitado dos alunos. Pô, mas coitado da vida cotidiana do professor que tem que dar, às vezes, 40 horas de sala de aula, 30 horas de sala de aula, 40 horas de sala de aula. Eu vejo que tem uns orientandos que são professores, né? E o que é o sofrimento de seguir mestrado, doutorado sendo professor? Então, como assim de eu fazer uma noção de trabalho que é sofrimento? Então, isso que está trazendo, eu acho que é central, assim, né? Pensar as condições materiais de formação. E tu trouxe uma coisa do material, só queria pegar uma coisa, só não perder aquilo que tu falou do material didático, que gostava de material didático. Eu estava tentando, muito em função da nossa aula, o meu contato com literatura, com poesia romântica, começou material didático também. Eu era o irmão mais novo, eu tinha o material deles, aquelas antologias, né? E por estilos de época, né? Então, assim, eu adorava os poemas românticos. Eu me lembrei isso há pouco, né? Eu tinha recalcado isso. Mas meu primeiro contato com a poesia romântica foi ali.
com a poesia do Vinícius, era uma antologia do Vinícius, e não lia todos, eu lia aqueles assim, Rosa de Hiroshima e outros tantos consagrados. Eu estou falando da minha experiência agora. Tem uma experiência de escola que é central, que é muitas vezes o primeiro livro que os alunos têm contato é um livro didático. Então, pensar um bom livro didático, uma boa seleção de textos, é importantíssimo, né? Até porque é o primeiro contato com um livro materialmente falando, e pode ser um contato com a leitura. Então, o livro didático, o livro de leitura, eu também era nerd, então, Rafael, não, eu acho que eu continuo ainda. Então, também não sou exemplo muito forte, mas quando eu voltei, eu esqueci de dizer isso, assim. Eu era bem nerdão, assim, né? E aí, mas essa coisa do livro didático, material didático é fundamental. Às vezes, o primeiro é o contato, né? Então, ter esse cuidado, essa atenção, eu acho importantíssimo, né? E aquele programa, né, o Plano Nacional da Biblioteca Escolar, e que levava os livros para as bibliotecas da escola, do Brasil inteiro, todo o processo de seleção, um programa muito bom. E tinha um programa paralelo a esse, que era o meu primeiro livro, né? E aí, interessantíssimo também, que está perdido aí, né? E porque isso eu acho que é central, assim, como é que vai se ter o contato, formar, e não, também não menosprezar o material, né? Perdão, estou falando demais. Amanda. Não, vocês estão falando de livro didático, eu lembrei, eu até escrevi sobre isso na minha narrativa, mas quando eu me mudei para Corumbá não tinha livrarias, né? Aí eu acho que depois, na minha adolescência, fui abrir uma livraria em Corumbá, que depois acabou fechando também. E assim, a cidade mais próxima de Corumbá fica a 200 quilômetros, então é realmente um espaço muito isolado. Sim. E aí eu saí de uma realidade que eu tinha acesso a bastante livro até, quando eu estava me alfabetizando, né? Eu era muito nova quando eu me mudei para Corumbá, eu tinha 6 anos. Sim. Eu estava me alfabetizando, meu pai lia muito para mim, eu estava tendo esse contato com a leitura, mas daí eu aprendi a ler e eu não tinha livros em Corumbá. Tinha os livros do meu pai, era uma biblioteca bastante considerável, mas chegou num ponto que eu esgotei os livros apropriados para minha idade que meu pai tinha em casa. E aí eu sempre queria ler e eu não tinha livros, assim. Então, durante boa parte da minha infância, eu tratava o material didático que chegava da escola como texto literário, assim. Eu recebia os livros, as apostilas e, né, ainda mais educação infantil, que era tudo colorido, era tudo Sim. muito Era divertido, e eu ia ler aquilo como assim, como diversão, porque eu tava ansiosa, assim, por material de leitura. Isso é legal pra caramba. São uma... sabe que tem uma coisa que tu e o Rafael estão trazendo, Amanda, que eu acho muito importante, assim, que eu não fiquei falando, né? Vou dizer assim, eu acho um limite do texto da Bajur, que é excepcional, é muito bom. Principalmente quando ela fala da forma, né, do como da literatura, etc. Assim, que é uma tensão que eu acho central, mas assim é que tem algo que a gente pode ir enriquecendo, né? É que a leitura ela é difusa, e o prazer com a leitura, não sei, eu assim, quando eu li sei lá, me lembrei do Queijo e os Ervas do Carlo Ginzburg, mas o primeiro que eu me lembrei, na verdade, foi um texto do Sidney Chalhoub, que era o trabalho lá de Botequim, que eu li como se fosse literatura, e leio até hoje essas coisas como literatura, os ensaios, sei lá, não precisa ser, pode ser agora. Eu gostei muito de reler o Elogio da Preguiça, né? Quando muito cansado, eu queria ler, assim, então, reler o Elogio da Preguiça, a Exaltação da Preguiça. A gente tem uma noção de trabalho muito sofrida, então ler outras coisas, não seja literatura, e pode ser prazer, e pode ser bom, e pode ser importante para o professor de literatura trazer. E é importante na formação dos alunos, né? Então é legal essa coisa de valorizar o material, o livro didático, porque isso é uma das coisas que poderia ser um trabalho, assim, a gente a pensar, né? Agora eu não sei, assim, me lembro que às vezes a Luciene trabalhava, me lembro de um TCC muito bacana mesmo, que era uma unidade didática para trabalhar a canção dos anos 30, especificamente Noel Rosa. Era para o ensino fundamental, né? E aí então pegava, não me lembro, era sexto, sétimo ano, e aí todo o material, todo ele pensado. O modelo era o modelo dos referenciais curriculares, aqueles que nunca foram aplicados no Estado, uma série de brigas, enfim, mas que os referenciais são muito bons.
E aí tinha o caderno do... A pessoa fez o TCC, era o primeiro caderno do aluno e depois o caderno do professor. Fazer material didático dá um trabalho do cão. Assim. Então, fazer um bom material, tendo em mente esse leitor e o papel que isso pode contribuir na formação de alguém, isso é muito importante. É muito importante. Mas então a gente encontrou mais um nerd, viu, Rafael? A Amanda também era nerd. Ela não usou a expressão, mas também era nerd, né, Amanda? Eu acabei ficando, acho que por causa disso, né? Por causa desse hábito da leitura, acabei ficando meio nerdzinha. Eu chegava na aula, a professora ia falar do livro, eu já tinha lido. Era um saco, Ai, coitado que das minhas legal. professoras, mas eu enchia elas de perguntas e vinha enchendo o saco e elas não sabiam muito lidar. Mas... Mas é uma... Eu ia achar o máximo, ia achar bacana. Não sei também, né? Dependendo da pessoa, mas é bacana, eu acho bacana. Não, Marcelo ia falar, né? Oh, desculpa, Rafael, depois não, o Marcelo. acho que o Marcelo fala antes, eu tô falando demais até. Fala, Marcelo. Não, capaz. Não, capaz, pessoal. Eu tô achando muito máximo as considerações de vocês, assim. E tudo que vocês falam, eu fico pensando em outras coisas. E aí já me vem outras coisas também. Mas sobre o material didático, era uma das coisas que eu ia colocar com o professor, né? Os livros didáticos, e eu só fazer uma ressalva, um parênteses. Eu sempre coloco as minhas informações, as minhas percepções a partir da escola pública, que é uma experiência de esquecimento e de abandono, tá? É muito diferente da realidade dos colegas aqui e também diferente da realidade de outras pessoas que também vivem em outros meios, né? Então, não existe o correto nem errado, né? Eu só não estou dizendo que a minha realidade, a minha experiência é a comum e a correta, né? Mas eu vejo o material didático como uma possibilidade de aula para literatura, os livros didáticos, né? Porque existem os livros, mas eu vejo que eles são pouco utilizados, muito embora não tenha experiência docente, né? Mas eu acredito que eles poderiam ser uma interessante, entende? Sim. Eu acho que sim, o material didático como experiência, assim, a primeira questão da escola pública, né? Eu faço comparações, eu gosto das comparações que às vezes revelam as tensões, né? Que a escola pública estadual está muito abandonada. Então, pensar duas escolas públicas, como é possível ter uma boa escola pública e que a gente ainda precisa trabalhar muito para isso, né? Eu vou pegar a experiência dos institutos federais, né, que foram criados, até foi o Haddad, né, que criou, não é só um registro histórico, né? E é uma das grandes experiências de escola pública, é uma escola do médio e pós-médio, né? Bom plano de carreira para professor, boas condições de trabalho, bons espaços, condições de fazer bons projetos de ensino. Tem tensões, tem complicações, às vezes, por exemplo, as escolas mais técnicas, né, tem pouco espaço para humanidades, o pessoal da humanidades fica, às vezes, critiado, mas com todas as tensões, é uma realidade fabulosa, né? Que legal, Amanda, eu não sabia, isso eu não sabia. Não sabia. Inclusive, eu fui bolsista do PIBIC Júnior no ensino Faz todo fundamental sentido. e o meu projeto era com professor de literatura e era sobre incentivo à leitura e à produção de textos literários. A gente fez uma página no Facebook que era sobre literatura e aí a galera postava poemas e os alunos participavam bastante, inclusive, foi bem legal. Esse é um bom exemplo de projeto a ser trabalhado, né? Essa articulação, né? Nossa, já está chegando a nossa hora, o pessoal está saindo. Mas, assim, então, isso está trazendo, eu estou trazendo esse exemplo, Marcelo, assim, porque eu acho que tem que criar condições. E aí, de fato, o lugar que o material didático pode ocupar é central, né? É central nessa formação de leitura. Por isso, assim, no segundo texto, né, a Cecília Bajur, quando ela fala da promoção da leitura na escola, faz sentido, que dialoga diretamente com o que o Rafael falou antes sobre incentivo à leitura, incentivo à promoção à leitura, que é o risco de criar um fetiche da leitura do texto literário como, vale ler por si mesmo, assim, só pelo prazer, e aí se perde a ideia do que pode se ensinar com aquele texto, o que se pode aprender com aquele texto, por aí vai. E é o mesmo tempo, ela marca, a escola é o espaço que vai propiciar uma série de, né, experiências, inclusive da leitura e do livro, que está no livro didático, está na biblioteca escolar. Então, todos esses aparelhos, esses dispositivos, eles são muito importantes de serem considerados, né, quando se pensa em educação, e principalmente educação pública. E principalmente educação pública num país
tão brutalmente desigual que é o Brasil, né? E que nesses últimos 4 anos se intensificou uma desigualdade que é estarrecedora, né? Então, o lugar que a educação ocupa não vai salvar, não vai revolucionar o Brasil, mas tem um papel a cumprir nisso, né? E aí está trazendo, Marcelo, é fundamental se pensar a escola pública hoje, nas suas várias modalidades, a municipal, a estadual, a federal, né? E pensar condições de qualificação para essa escola. Por isso, assim, a gente, né, tem coisas assim que vocês estão trazendo aqui que não estão incluídas no programa, tem que pensar, né? É uma coisa que a gente comentou lá no início, que é o debate de políticas públicas, né? Que a gente pouco debate na letras políticas públicas para a educação. Apareceu muito quando no início lá a gente falou da BNCC, né? Muito rapidamente, assim. Mas não é só BNCC, pensar políticas públicas e atuação pública, né, da docência, que é o que se contribui a isso. Gente, eu acho que está na hora de a gente acabar, né? São 10h20. Muito obrigado pela participação, pelas contribuições. E aí, sexta-feira que vem, hoje a aula não vai ser quarta, né? Que é pós-carnaval, aí na quarta-feira de cinzas. Aí a aula vai ser nas sextas, 10h30. Aí eu já mando também as referências, o texto da Michelle Petit, que é uma antropóloga francesa, né? Então, pensar a leitura também por ali, que daí é um outro tipo de pesquisa, um outro tipo de entrada da realidade das bibliotecas francesas, da realidade da educação na França. Então, gente, eu vou parar de gravar e desejo para vocês um bom feriado. A gente volta a retomar na semana que vem. Um grande abraço, né?